Alô, alô, bom dia para você. Você que já conhece o programa Turismo e Debate Brasil, aqui com Hamilton Neri. Você que não conhece, você que está vendo agora, bom dia. Você que vai ver depois, boa tarde, ou mais depois, ainda boa noite. Nós estamos aqui na ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, do entretenimento, da música e da notícia boa. E notícia boa é quando a gente faz essa integração das regiões do Brasil. E hoje, mais feliz ainda porque estamos no Vale do Paraíba. Eu estou a 300 quilômetros de São José dos Campos, no meu estúdio aqui, e vamos receber aqui amigos do CTA. Então eu quero aqui o bom dia de cada um, vai na sequência dos que chegaram. Bom dia, Kleber Graço. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Bom dia, Mário Vasconcelos, que eu soube agora que é chamado de Marinho. Bom dia, Milton. Bom dia, obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você realiza, viu? Valeu. E Gabriel Russo, esse cara aqui me levou para jogar no Juventude. Fomos da seleção do CTA, futsal do CTA. É um jogo marcante nosso no Rio de Janeiro, num torneio que a gente enfrentou o Vasco e o Canto do Rio. Então, Gabriel, bem-vindo, meu amigo. Opa, bom dia a todos, Hamilton, aos colegas. É um prazer sempre estar participando do seu programa, que enriquece bastante a nível de informações, de história, de acontecimentos da nossa juventude, e isso é muito interessante. Pois é, meus amigos, nós estamos fazendo essa transmissão especialmente no Facebook. Eu não faço no Facebook, eu faço geralmente no YouTube ou no LinkedIn. Às vezes eu ponho 4 redes simultâneas. Existe uma leitura até equivocada com relação ao Facebook. O Facebook é coisa que passou, tal, ninguém usa mais. Usa sim. Quando minha abordagem é turismo, há 23 anos, e quem tem dinheiro para viajar no Brasil, aquelas pessoas que já atingiram um desenvolvimento profissional, uma estabilidade, isso ocorre depois dos 40, 50 anos, e esse pessoal, na maioria, está no Facebook. O Instagram é bonitinho, foto, tal, não sei o quê. Os outros, cada um com a sua característica, mas como a gente tem os amigos do CTA, a página dos amigos do CTA no Facebook, muita gente está vendo, então está vendo aqui uma saudação a todos os amigos do CTA, e eu quero começar aqui com uma reflexão para abordar tudo que a gente vai abordar aqui, que eu digo assim: quem viveu no CTA experimentou um aprendizado da convivência com a comunidade, com a tecnologia, com o desenvolvimento, com a liberdade para ousar. A liberdade para ousar. Isto é um dos valores que eu identifiquei há tempo, e queria complementar que eu estou há 23 anos fazendo esse trabalho de mostrar o Brasil e debater o turismo brasileiro, e eu fiquei refletindo bastante tempo como é que eu poderia mostrar São José dos Campos. E eu estava no antigo Reembolsável, numa cafeteria ali que teve, e sentado sozinho, olhando o H18 ali na minha frente. Já foi o campo de futebol que a gente jogou, olhei o H10, o fundo do H10, o H18B, e aí a saudade sempre aflorada, as emoções, e eu comecei a rever as cenas, e eu digo, ali começou o embrião, eu estou falando de 2012, o embrião do que viria na sequência. Seria o primeiro grande encontro dos amigos do CTA em dezembro de 2013. Foi algo preparado com muito carinho, a gente trabalhou para organizar aquele encontro, teve mais de 100 pessoas, tem uma fotografia que expressa isso, na churrasqueira, e ali eu disse, olha, vamos trazer o pessoal, vamos mobilizar, fazer a integração a partir de uma festa no final do ano, e dali surge... eu já havia ocorrido uma ideia do Marcelo Alvim com mais alguém, que agora eu não vou me recordar,
de escrever um livro, Memórias Afetivas do CTA. E eu não moro no CTA, moro aqui a 300 quilômetros, e eu estava com um projeto lá em São José que me manteria meses, e aí eu digo, cara, vamos reunir o pessoal e dar o start nesse livro, Memórias Afetivas do CTA. E a gente caminhou, né, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto encontro dos amigos do CTA, veio pandemia, nós paramos e agora temos feito encontros menores na padaria 9 de julho, que é uma referência para a maioria das pessoas da nossa convivência. Então, eu vou ler de novo. Quem viveu no CTA experimentou um aprendizado singular, único, precisa ter gratidão pela oportunidade de ter vivenciado isso. Então, aqui está o meu sentimento de pátria, né? A minha noção de pátria, vocês vejam que no meu estúdio está aqui a bandeira do Brasil hasteada, tremulando. Então, a coisa do Hamilton Neres, cidadão, digo, poxa vida, como é que eu posso devolver o que meu pai teve, o que a família Neri teve? E aí começa a incentivar esses encontros dos amigos do CTA, e chegou no ponto que eu cheguei onde eu queria, com Deus me iluminando, turismo tecnológico. Se a gente conseguir mostrar São José dos Campos com o olhar de um turismo tecnológico, que se insere no turismo educacional, praticado pelas agências e operadoras de turismo do Brasil, a gente está levando um produto novo. Turismo tecnológico, venha conhecer a história da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, único que ocorreu no Brasil, depois dos anos 50 adiante. E temos os registros, lá nós temos os meios para mostrar isso, está lá o MAB, que faz a síntese desse desenvolvimento tecnológico, com vários itens, inclusive o segundo protótipo do Bandeirante, mas os outros aviões, a gente vai abordar isso. Está lá o Parque Santo Dumont, a Casa de Santo Dumont, o PIT, Parque de Inovação Tecnológica, que é a continuidade, é o olhar complementar, é a sequência do desenvolvimento tecnológico dos anos 50, 60, 70, 80, 90, está lá o PIT com muitos engenheiros do ITA, empresários, tocando suas empresas. Então, dito isso, eu vou passar para cada um aqui fazer as suas colocações, fiquem bastante à vontade, e eu queria que cada um dissesse aqui, compartilhasse com todos que estão ouvindo, como chegou no CTA, como foi o começo da sua história no CTA. Eu queria começar pelo Gabriel Russo. Bom, meu pai trabalhava no CTA já há muitos anos e a gente morava na Vila Ema, em frente à Igreja Sagrada Família. E em 1970, minha mãe veio a falecer e deixou 4 crianças, né? 14, 12, 10 e 6 anos. E aí o CTA se viu numa condição de oferecer um apartamento lá dentro para que meu pai ficasse perto das 4 crianças. Então, ele pudesse, a qualquer embaraço do dia a dia, correr, resolver e voltar para o serviço. E graças a Deus, foi um período que marcou muito a nossa infância, chegar no CTA e perceber que eu estava dentro de uma cidade, não era um bairro, era uma cidade. Era muito grande para o tamanho das crianças. Você pegava uma bicicleta, você não conseguia andar o CTA inteiro. Por mais que você andasse para desvendar e descobrir, você nunca chegava ao fundo, às laterais, Tamoio, Avenida dos Astronautas, enfim. E foi dentro dessa expectativa, colônia de férias, várias coisas colocadas para entreter toda a coletividade do CTA. Com 17 anos, eu comecei a trabalhar no túnel aerodinâmico, como desenhista mecânico. Depois fui para o PAR, trabalhei na construção, do projeto de construção do Urubu, o planador metálico biposto. Então, a gente foi adquirindo essa linguagem técnica, essa linguagem diferenciada, né, do que se vê em outros lugares. E São José, a gente percebia esse boom tecnológico através de grandes empresas, né? Sempre teve grandes empresas
Você via Alpargatas virar um shopping, você via a Ericsson também virar um shopping e mais para frente montar uma nova estrutura para a Ericsson e agora o Parque Tecnológico. Então, são coisas que nos engrandeceram muito e chamaram a atenção do Brasil e do mundo para esse boom tecnológico de São José dos Campos. Então, foi um período muito bom. A gente tem a honra de falar assim, eu morei no CTA, eu trabalhei no CTA, e vou levar isso para o resto da vida. E parece que é DNA. Se eu encontro alguém do CTA em algum lugar, parece que a pessoa é meu irmão ou minha irmã. Parece que nós temos uma ligação muito maior do que simplesmente amizade. Encontrei o Ricardo Coutinho esses dias na rua, aí você dá aquele abraço gostoso mesmo, apertado mesmo, assim, pô, o cara é meu irmão. Então, o CTA deixou isso para a gente como legado, essa amizade, o conhecimento e a curiosidade para estar atento à tecnologia. Tem uma frase, Gabriel Russo, demais amigos aqui, que não é minha, mas que eu costumo sempre de trazer, que foi um dos nossos amigos que disse num dos encontros, nós saímos do CTA, mas o CTA jamais saiu de nós. Então, ela me emociona e o Gabriel acabou de dar um exemplo. E é uma comunidade. Eu falei aqui que a gente teve um aprendizado de comunidade, de desenvolvimento tecnológico e liberdade para ousar. E eu quero aproveitar a liberdade para ousar, depois eu conto a chegada da família Neri, para saber do Kleber Grasso, na sequência. Bem-vinda, Márcia Pedran, que se juntou ao Marinho. Depois a gente vai contar essa historinha de amor aí de vocês, que dura bastante tempo. Seja bem-vindo, Márcia. Obrigada. E aí, na sequência, eu passo para o Mário, porque eu estou usando a expressão a liberdade de ousar. E eu quero saber do Mário como é que ele chegou no CTA e como é que a liberdade de ousar o atingiu. Bem-vindo, Kleber Grasso. De novo, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui. E como já foi comentado, né, essa emoção de pertencimento, né, e realmente essa vivência toda não sai de nós, né, fica o resto da vida, e os vínculos de amizade a gente comprova na prática que se tornam, né, naturalmente eternos. Então, isso é muito real, né? Então, eu cheguei aqui em São José dos Campos, ao ITA, ao CTA, em março, literalmente em março de 1972, nas asas de um C-47 do então Correio Aéreo Nacional, né? Pegamos um voo, né, do Santos Dumont direto para São José. Eu nunca tinha voado de avião, então comecei uma vida nova já com muita emoção, né? Nunca tinha saído do Rio de Janeiro, fui criado e me desenvolvi, né, durante a infância e adolescência, principalmente na região de Jacarepaguá, e de onde eu avistava os famosos T-6 e os lançamentos de paraquedistas sobre o Campo dos Afonsos, né? E isso era garoto, 6, 7, 8 anos de idade. Quer dizer, a aviação naturalmente entrou, né, em mim, no meu espírito, desde de menino, né? E aí, quando o meu primo, né, um primo realmente direto, por parte de mãe, entrou no ITA, né, saído do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né, como terceiro de turma, e junto com outros entraram no ITA, na virada de 63 para 64, né, foi a minha grande inspiração, né, para já desenhar o meu futuro. E assim cheguei com 19 anos em São José dos Campos, né? Muitas ruas eram ainda de terra, né? Não, em São José dos Campos não tinha ainda, acho que de meia dúzia a uma dúzia de edifícios, né? Dava para contar nos dedos de uma mão, né? E foi realmente um grande aprendizado enorme dali para frente, né? E muito rico, né? Na sequência, eu, inclusive, fiz parte da primeira turma
que exercitou o direito de migrar de aluno civil do ITA para ingresso no quadro de oficiais engenheiros da FAB. Né? Isso aconteceu no segundo semestre de 1975. Houve uma alteração do regulamento, né, do quadro de oficiais engenheiros, e o Mário aí deve lembrar, né, naquela época, década de 70, a FAB estava recebendo novas tecnologias, do Sindacta, F5, Mirage, e, né, entendo eu, né, assim, pensaram, né, temos uma grande escola de engenharia, a gente precisa de excelentes engenheiros para dar suporte a recebimento de todas essas tecnologias. Por que não abrir, né, os quadros de oficiais engenheiros da FAB aos alunos do ITA? E aí foi feito isso, eu fiz parte da primeira turma, me formei em 1977, já tendo, inclusive, trabalhado, estagiado lá no Aeroporto Santos Dumont, com toda a equipe da divisão de engenharia da antiga DPV, e lá também comandada pelo brigadeiro Paulo Vitor, como major brigadeiro na época, né? Então, a minha interação com o ITA, com a FAB, com o CTA, foi sempre muito intenso, né? E muito cheio de vida, né? Kleber, deixa eu porque a gente atendeu aqui, com exceção do Mário Vasconcelos e da nossa querida Márcia Pedran, eu vou passar para eles, porque nós respondemos, eu não respondi ainda, a chegada no CTA. Gabriel, você, eu quero ouvir do Marinho agora, que não sabia que era Marinho, e da Márcia Pedran, a história deles. Né? Porque quando a Márcia Pedran mandou para mim assim, eu vou atrasar, vou mandar o Marinho. Falei, quem será esse Marinho, meu Deus? Deve ser o Mário, marido dela. Aí eu disse, é o marido. Aí mandei para ela assim, mas ele trabalhou com a formação dele, não sei o que, tal, ou ele simplesmente namorou a menina do CTA. Então eu vou deixar para eles escolherem quem vai contar primeiro essa história para chegarem, né, até, porque a gente vai embora, vamos voltar. É só para o momento de dizer como é que eu cheguei no CTA. Pois não, Marinho. Bom dia, eu vou tomar a frente um pouquinho. Eu cheguei no CTA em 70 e meu pai veio antes, um pouco antes. Ele era de Congonhas, trabalhava com a parte de instalação elétrica, na parte de alta tensão em aeroportos, geradores. Veio adido para o CTA e havia uma briga boba entre o CTA e o comando lá em São Paulo, de forma que toda vez que São Paulo pedia meu pai de volta, aí o pessoal do CTA não liberava meu pai. E toda vez que o CTA transferia meu pai para alguma outra região, o pessoal de São Paulo tomava ele de volta e eles não deixavam. Então, em suma, eu sou uma da minha época, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que praticamente viveram só no CTA, como pai militar, né? Porque a maioria veio transferido, acabou indo embora, né? E por conta dessa briguinha, eu tive o privilégio de viver quase 25 anos no CTA, que foi quando eu conheci o Mário e saí de lá. Mas eu estudei, né, do que a gente chama de jegão lá no CTA, fui até a parte ginasial, depois eu precisei vir para estudar aqui na cidade, estudei colégio técnico, e aí depois trabalhei no CTA, no GIA, por 3 anos, e tive a oportunidade de ficar 1 ano nos Estados Unidos, e como eu era jovem, eu achei que valia a pena dar tchau para o CTA e ficar esse 1 ano lá nos Estados Unidos, e realmente me valeu muito a experiência, foi ótimo. Quando eu voltei, estava meio deslocada, né? O pessoal, a turma tinha casado, gente saiu do CTA, eu fiquei uns 6 meses, 8 meses, meio perdida. Nesse meio de tempo, entrou o verão, estou eu lá na piscina do CTA. Aí um colega lá, que vocês acho que não vão conhecer, estava me torrando a paciência, tinha acabado de terminar um relacionamento de 3 anos, eu vivia falando com meus amigos, nunca mais na minha vida eu vou ter um relacionamento, eu quero ficar sem namorado o resto de toda a minha vida, vou ser solteira agora.
Aí cá estou eu saindo da piscina, dou de cara com ele. Aí a gente começou a fazer amizade, começou a conversar, e aí a minha turma, com o pessoal dele, a gente começou a sair junto, e nisso foi um namoro, noivado e casamento, foram 12 meses, 1 ano a gente estava casado já. Isso é porque eu não queria nunca mais me relacionar com ninguém. Vamos trazer o Mário agora para esse momento, vamos trazer o Mário Marinho, ele voltar um pouquinho, contar a relação dele com o CTA até esse momento de encontrar a Márcia. Vontade, conta para gente. Claro, claro. Bom dia novamente a todos. Eu gostei da fala do Kleber ali, quando ele falou do C47, viu, Kleber? Porque eu, com 2 anos de idade, saí de Recife para Guaratinguetá de C47. Né? Meu pai foi fazer escola lá em Guará. E nisso, como a Márcia falou, filho de militar, a gente viaja o Brasil inteiro. De Guará foi para Belém, 6 anos em Belém, de Belém para Manaus, e só vilas militares, morando em vilas militares. E só depois, né, fiz 7 anos de colégio militar, fui para a Marinha Mercante, aí desisti da Marinha Mercante porque eu queria a AFA, né, passei na AFA, me classifiquei, mas aí o nosso querido Collor cortou as vagas, e aí, né, eu devo ao Collor, na verdade, ter a família maravilhosa que eu tenho hoje, porque graças a ele, eu não fui para a AFA, fui para o IPV, né, Instituto de Proteção ao Voo no CTA. A minha sogra que é também responsável, porque ela não gosta desse negócio de um pássaro na mão. Ela falou, não, vamos ficar com 2, antes um pássaro na mão do que 2 voando. Ela falou, você passou, mas está tendo concurso aqui para controlador? Presta também. Então, o ICEA, como você falou aí, né, a vontade de ousar, né, você tem a liberdade de ousar, você comentou. E eu assim, acho que eu fui um abençoado de ter me formado no CTA, porque você tem a turma de Guaratinguetá, não tirando o mérito da escola de especialista, que é maravilhosa, né, nas turmas de controle de tráfego aéreo, mas o CTA é a meca da tecnologia do Vale do Paraíba e, quiçá, de boa parte do Brasil, né? A concentração aqui de tecnologia é maravilhosa. Então, você fazer um curso de tráfego aéreo no Instituto de Proteção ao Voo, né, no centro de onde emana todo o conhecimento, você tinha militares aí dos outros países indo fazer curso lá, com bolsa. Então, eu acho que eu fui agraciado com essa oportunidade. E foi assim que eu cheguei no CTA, né? Através desse curso foi onde, né, nos sábados da vida, eu ia no clube e tive a felicidade de encontrar a Marcinha lá. Agora nosso compadre trabalha lá. Olha, vocês percebem o seguinte, se nós ficarmos aqui contando as histórias, vai ser uma edição só das histórias. Só das histórias, porque estamos a quase 25 minutos, cada um tem uma coisa para contar, se tivesse 6 aqui, a coisa ia ser maior, mas eu quero anunciar nesse momento aqui, que eu estarei fazendo uma live debate desta com esse contexto, nos próximos meses, para vocês que queiram voltar, para vocês que estão vendo aqui, estou vendo a audiência aqui, porque a gente vai seguir adiante. Eu quero aqui rapidamente contar a história da família Nery e já entrar na parte 2 da nossa entrevista, da nossa live, que tem uma leitura com a história do desenvolvimento tecnológico, e o Mário falou algo que, não, a concentração de desenvolvimento tecnológico no Brasil não tem outro lugar equivalente, equiparado a São José dos Campos. Por isso que eu denominei há 10 anos, numa conversa com o Brigadeiro Ferora, São José dos Campos, a capital do turismo tecnológico do Brasil. Não tem nada igual por aí, e a gente vai falar também da cidade. Mas a família Nery veio para São José, meu pai foi buscar aviões, veio buscar aviões na Aerotec, e chegou com a missão de mecânicos, especialistas e pilotos, e chegou no CTA numa determinada manhã, eles estavam todos reunidos, todos de Natal, base aérea de Natal, e aí o Tenente Marquete chega, que era o comandante, falou assim, vocês que, bom dia, vocês são de Natal? Ah, sim, a turma de Natal, tá. Falou assim, sim, então vamos para a fábrica. E seu Nery era o mais antigo,
disse, Tenente, me desculpe, mas eu não vim aqui para ir para a fábrica, eu vim buscar aviões. E deu aquela trancada, quem conhece meu pai sabe do jeitão dele, e aí ficou aquele clima, e o Naked, com habilidade árabe, botou a mão no ombro dele e falou assim, meu amigo, meu colega, se você não for ajudar, se vocês não forem ajudar, os aviões não vão sair. Como esse cara, seu Nery, um cara apaixonado, que viu o primeiro avião passar na Segunda Guerra Mundial na cabeça dele, que ele nasceu no Piauí, e ele viu em 42, 43, os aviões passarem para ir para Natal, ele nem imaginava, e a partir do momento que ele viu um avião voando, ele deixou de fazer carrinho com a manga e com outras frutas para fazer avião, ficou alucinado, e foi até chegar na Escola de Especialistas de Aeronáutica, que eu não vou entrar em mais detalhes. Mas ele foi, então, à Aerotec, ele conta essa história chorando, que ele chegando lá, viu 18, 19 anos, 20 anos, a garotada, ele falou, mal sabia arrebitar. E aí ele meteu a mão, né, e mexeu no que ele tinha que mexer, e os aviões começaram a sair. E o que ocorreu? Essa informação, esse desempenho chegou ao Paulo Vitor, e o Paulo Vitor, brigadeiro, comando, esse cara tem que ficar aqui. E foi só uma sequência, portanto, meu pai foi convidado para vir para o CTA, e como muitos eram convidados para vir para o CTA, e aí tem uma história, eu conto em 3 trechos a história da família Nery, os Nerys, no grupo amigo do CTA, com mais detalhe. Tá lá, o Gabriel já escreveu, não sei se Márcia Pedran escreveu, se o Kleber escreveu, estão convidados a registrar lá. Mas nós estamos aqui, meus amigos, o Brasil está vendo isso aqui. Então, eu, há 23 anos, desenvolvendo o projeto de turismo pelo Brasil, naquele momento, disse, eu acho que a gente pode mostrar essa história, homenagear os nossos pais, as pessoas que trabalharam, que estudaram, que namoraram no CTA, contando a história através do turismo tecnológico, trazendo os estudantes do ensino médio do Brasil inteiro, os estudantes dos cursos técnicos, os estudantes dos cursos de exatas, para conhecer São José dos Campos, para conhecer a história do desenvolvimento tecnológico de São José. A partir do CTA, está lá o MAB, que faz uma síntese, quem já foi na UMAB e olha e assiste a apresentação, vê que ali você tem a síntese do que foi desenvolvido nessa tecnologia. Qual é a cidade que tem um avião no parque, como tem o Parque Santos Dumont, com avião, com os foguetes que voaram, a réplica do 14 bis, a Casa de Santos Dumont mais recente, e o PIT, que é o Parque de Inovação Tecnológica. Eu vou passar, na sequência, para o Kleber, situar esse contexto do desenvolvimento tecnológico a partir da sua vivência como engenheiro do ITA e como militar. Ele tem, portanto, botou a mão na massa, e eu digo sim, vou repetir, quem viveu no CTA experimentou um aprendizado singular, único. Nós aprendemos a convivência em comunidade, passamos a saber o que é desenvolvimento tecnológico e, mais importante, a liberdade de ousar. A liberdade de ousar. Eu acho que esse é um valor marcante que eu simbolizo aqui. Nesse momento, eu passo para o Kleber Grasso. Conta aí, meu amigo, a sequência. Obrigado mais uma vez. Então, mas o que o Hamilton traz, né, para todos nós aqui, amigos, e para toda a audiência, né, aqueles que estão nos seguindo, né, na minha biografia, né, no que eu tive o privilégio de viver, né, junto com grandes pessoas, né, que fizeram essa história, né, uma após a outra, né, uma história não se faz com uma pessoa única, né? Então, a gente, se fizer numa linha do tempo, a gente constata, né, o quanto que cada um contribuiu, e não foi pouco, para, né, toda essa construção, né? Quer dizer, o ITA não nasceu assim de graça de um dia para o outro, né? Teve um grande visionário, o Marechal Casimiro de Montenegro Filho, né? Brilhante, né? Que teve não só essa ideia, né, inicial, né, que para mim constitui realmente um grande visionário e um grande empreendedor de toda essa competência aeroespacial que o Brasil tem hoje, domina hoje, né,
Qual é o país do mundo que tem uma empresa como a Embraer que domina o ciclo inteiro aeronáutico? Você pode contar aí nos dedos, né? Isso é fato, né? Um outro depoimento meu que eu ouvi, né? No período que eu estive na Embraer, eu tive um período de 12 anos trabalhando com o negócio de defesa da Embraer, tá? Então, eu ouvi de pessoas de alto escalão, seja da indústria aeronáutica, né, seja de alta patente de governo, de 3 países. E eles fizeram uma pergunta, cada um a seu modo, mas, na essência, a pergunta era a mesma. Como vocês, brasileiros, que investem muito menos na sua indústria de defesa e aeroespacial que nós, tenham, né, essa competência aí tão reconhecida no mundo todo? Quem eram esses países, né? Vou começar de um país do hemisfério sul, né? África do Sul, né? Que lá tem a Denel, que é a Embraer deles, né? Um país do Oriente Médio, que é a Turquia, que lá tem a TAI, né? Que agora a Embraer, inclusive, recentemente fez um acordo de parceria com a TAI. E tem a Hindustan, a Índia, né? Que é a Embraer deles é a Hindustan, né? Esses 3 praticamente fizeram a mesma pergunta. E a resposta qual é? É que a gente teve a criação do ITA a partir de toda a inspiração e engajamento, e, como disse o Hamilton mesmo, essa ousadia e liberdade de criar, que não foi fácil, né? Tem um livro chamado A Saga, escrito recentemente, publicado no ano passado pelo jornalista Rui Gonçalves, que conta toda a história da nossa aeronáutica, do ITA, né, do CTA, da FAB, do Brigadeiro Paulo Vitor. Quer dizer, está tudo isso lá, escrito por um jornalista que eu gosto muito, que é um jornalista investigativo, ou seja, tudo apoiado em dados e fatos da realidade brasileira, né? Então, isso é evidente, né? E eu, na minha experiência própria, logo no início da minha carreira, eu tive o privilégio de ter 2 opções, né? O tenente-coronel Marconi, à época, que era o chefe da divisão de sistemas bélicos no IAE, um dia me chamou na sala dele, no início dos anos 80. Aí eu tenho aqui 2 oportunidades para você continuar desenvolvendo a sua carreira, né? Ou você vai fazer mestrado lá em Monterey, na Califórnia, na escola de pós-graduação da Marinha Americana, ou vai para Roma para abrir o programa MX. O que você quer? Eu falei, nossa, uau, né? Me dá uma semana para pensar um pouco. E eu escolhi ir para a Itália. E, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz, né? E, resumidamente, o que eu vi? A capacitação do ITA e a capacitação do CTA, na época, torna qualquer um extremamente competente para ser competente no mundo. E isso eu pude constatar perante meus parceiros, né, com que eu tive contato naquele período, né, que foi todos os engenheiros das indústrias militares, né, de defesa de Israel, da Itália, da Alemanha, da França e da Inglaterra, né? Então, isso aí é dado de realidade, né? E, assim, não é só da minha biografia. Se a gente for conversar com vários outros engenheiros e aqueles que tiveram experiência no CTA, vão constatar isso, né? Como a Márcia também teve experiência internacional, a gente sabe a diferença, né? Então, é uma competência realmente extraordinária, um privilégio a gente ter tido essa oportunidade de se desenvolver nesse ambiente. Então, eu acho que, resumidamente, é isso. Eu quero, nesse momento, trazer aqui para uma citação e uma homenagem a alguém que eu reputo um ser humano muito especial e que atingiu o topo da carreira na aeronáutica e que foi meu parceiro no debate dessa questão do turismo tecnológico há 10 anos atrás. Ele que se relacionou muito com o pai da Márcia, Pedro Pedran, e eu cito aqui, eu sei que tem interação com
com o Kleber, tem interação com o Arnaldo Barbalho, não sei que interação tem com o Gabriel, estou falando do brigadeiro, tenente brigadeiro Sérgio Xavier Ferola. Então, aqui uma homenagem também, em nome dos nossos pais, né? Porque vem muita memória aí, a Márcia perdeu o pai faz pouco tempo. E eu quero aproveitar esse momento para fazer essa homenagem ao brigadeiro Ferola, como a gente sempre cita. Homenagem aqui a Sandra Ferola, Serginho Ferola e Ludmila Ferola e todos da família. Então, aqui fica esse momento em homenagem. Eu queria ouvir de cada um de vocês, começando pela Márcia e o Mário, depois o Gabriel e o Kleber, se tiveram relacionamento com o brigadeiro Ferola. Eu tive bastante relacionamento com o brigadeiro Ferola, uma pessoa maravilhosa. Eu só posso tecer elogios à pessoa dele, que inclusive também, coincidentemente, foi comandante da aeronáutica lá em Recife, quando eu me casei e fui para Recife. Quem estava lá tinha acabado de assumir como comandante era o Ferola, que meio que eu até considero, mais por consideração, pelo carinho, como padrinho nosso de casamento, porque depois de 2 anos em Recife, ele nos transferiu de volta para São José dos Campos, né? Nos trouxe para cá novamente, quer dizer, ele não, porque ele deixou a terra dele, né? Mas trouxe para a minha terra. Aí foi onde ele teve mais chance, né, de trabalhar e conhecer a parte mais interna do CTA. Foi durante... Quanto tempo você ficou? 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos. 2 anos no tráfego aéreo. Aí foi quando ele ficou mais uns 2 anos na aeronáutica, depois saiu e foi para a Receita. Mas eu tenho assim, esse carinho muito especial por ele, a amizade que ele sempre teve com meu pai, de muito respeito, muito carinho. A gente via eu via esse relacionamento, esse carinho entre eles, quando a gente se encontrava aqui em São José, no posto de gasolina, sabe, essas coisas rápidas assim da vida. E eu vi o carinho que ele e meu pai tinham um com o outro na amizade, que, como vocês falaram, né? Quando a gente encontra uma pessoa, a gente dá aquele abraço, parece que é irmão. Não é irmão, mas parece que é. E eu via que, apesar da distância com relação à patente, né? Meu pai era sub, ele tenente brigadeiro, mas você via entre eles o relacionamento, uma amizade muito grande, um carinho muito grande de um com o outro. E eu sempre admirei muito isso. Então, você vê que eu acho que o CTA ele vai um pouco além de qualquer base, a base aérea, e eu me arrisco a dizer também com relação a outros comandos, aí, Exército e Marinha, apesar de não conhecer muito a base deles, mas posso dizer que o CTA, pelos contatos que eu tenho com relação a Minas Gerais, onde eu morei por pouco tempo, eu noto que as pessoas que passaram, pelo menos na nossa época, até o final dos anos 80, no CTA, eu vejo que existe um relacionamento diferenciado com relação aos outros que a gente vê aí pelo Brasil afora. Eu não sei se é justamente pela questão de... Não acho que tenha sido só pela questão da gente ter morado dentro do CTA, não. Porque em Belo Horizonte, em outros locais por aí, existem comandos que você mora dentro da aeronáutica, trabalha dentro da aeronáutica. Mas é alguma coisa que existiu ali dentro que eu ainda não consegui enxergar. Talvez, se vocês souberem o que é, vai ser legal, se alguém conseguir mostrar o que é, mas, assim, existe uma magia, alguma coisinha dentro do CTA que faz com que as pessoas dessa época se abracem e se tenham como irmãos, entendeu? E isso eu digo, é lógico que inimizade existe em todo local, né? Não vamos levar para o lado inimigo da coisa, lado ruim da coisa. Mas eu digo assim, você vê que existe esse relacionamento até entre militares. E a gente sabe que quando existe essa diferença de patente, existe também um certo distanciamento. Então... Eu quero interagir, Márcia, dizendo assim, eu morei em base aérea e até o ônibus, que era um papa-filha que levava a gente da base aérea da Vila Militar para Natal, que é onde estavam as escolas, estudavam melhor, era segmentado. Então, nos fundos sentavam os civis, depois isso eu estou falando de alunos,
crianças. No fundo, os civis, depois os cabos, depois o sargento, depois os suboficiais, e lá na frente, nas cadeiras, num outro nível, os oficiais, filhos de oficiais. Então, o CTA nunca teve, na nossa época, segregação. O CTA sempre teve integração. E eu acho que isso passa pelo Paulo Vitor. O Paulo Vitor era uma figura que fazia isso. Eu lembro uma vez, voltando do judô com meu irmão a Iberê, nós voltamos do tênis clube, fomos nosso atleta do tênis, viemos caminhando, entramos no CTA, caminhamos assim, depois do portão 50, 100 metros, e para um carro importado, um carrão, e a pessoa abre o vidro e falou, querem carona? Estão indo para onde? Estamos indo para o H30, tal. Entramos, sentamos, e veio a segunda pergunta. Vocês são filhos de quem? Nós somos filhos do Nery. Do Nery. Tal. Então, assim, a pergunta estratégica, a educação, o cuidado e o zelo do Paulo Vitor cultivou, criou valores que talvez não tenham hoje. Eu acho que, então, aliado a isso, não havia uma militarização, porque ali era um centro de desenvolvimento tecnológico. Ali não se dava para bater continência, cantar o hino do aviador. Não, ali todo mundo trabalhando, envolvido, e volta à expressão, com a possibilidade de exercitar a liberdade de ousar. E eu passo para o Gabriel para ele fazer alguma citação em relação ao brigadeiro Sérgio Xavier Ferola. Então, a minha ligação foi mais em função do meu pai. Dado o momento, ele foi o chefe do IPD e posteriormente IAE. Então, existia esse respeito muito grande do meu pai pelo Ferola, pela postura, pela maneira com que ele tratava os subordinados, os civis, principalmente os civis, né? Que eram as pessoas que ajudavam a compor todo o trabalho da divisão. E fui muito amigo do Serginho Ferola, Sandra Ferola, enfim. O que você fala, e talvez a Márcia quer achar a palavra, essa integração de chegar na piscina, todo mundo está misturado. Se você tirasse... Hoje eu recebo foto do pessoal do CTA, na foto tem o filho do taifeiro, o filho do civil, o filho do brigadeiro, o filho do major, todo mundo na mesma foto, todo mundo se abraçando, jogando junto, nadando junto, indo para as festas dos clubes ali. Então, não houve segregação, acho que a palavra também foi essa, não existiu segregação, e é por isso que a gente se sente irmão e muito forte de todos do CTA. Até acho que o Marcelo Alvim está tentando entrar, mas está atrapalhado aqui. Tem 3 convidados apertando aqui, imagino que um seja dele, e eu tenho um limite aqui para 6 pessoas participarem. E nessa sequência, vou passar para o Kleber Graço, porque, como eu conversei com ele ontem, eu sei que ele teve uma interação profissional com o brigadeiro, o tenente brigadeiro Sérgio Xavier Ferola. Eu gostaria que você trouxesse para a gente. Sim, muito obrigado, Hamilton. Realmente me sinto no dever, né? Inclusive de agradecer e honrar o tenente brigadeiro Sérgio Xavier Ferola, né? Um destaque logo no início desse comentário meu em relação ao brigadeiro Ferola, e dentro desse aspecto que você traz, né, o tempo todo, dessa coisa da liberdade, né, e ousadia, né, de realmente contribuir com o Brasil de fato, né, e entregar efetivamente algo que contribua para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, por exemplo, o brigadeiro Ferola, enquanto ainda tenente-coronel, foi o líder do projeto que desenvolveu o primeiro radar meteorológico no Brasil. Só para dizer um detalhe, né? O primeiro, né? Então, ele tem inúmeros projetos, inúmeras contribuições, que não são poucas, né? Uma outra que eu vou comentar na sequência, que eu tive privilégio, como nós todos que fizemos parte da equipe que abriu
representando a FAB, o governo brasileiro em Roma, abriu o programa binacional, né, Itália-Brasil do OMX, né? Na época, o único projeto de caça, de combate, que estava em desenvolvimento no mundo ocidental, né? Isso é fato, início dos anos 80. Então, para mim, o Brigadeiro Ferola foi lá, de fato, como coronel, o nosso chefe da equipe, né? Para mim, foi um grande mentor, né? Um grande líder, um grande inspirador. Ele formado também em engenharia eletrônica no ITA, então a gente tinha essa conversa, né? Muito prática, né? E com ele, né? Já bem mais vivido do que eu, aprendi muito, né? Sobre geopolítica, estratégia de alto nível, ele como coronel, eu como tenente novinho, trabalhamos junto como uma equipe integrada, né? E na época nós tínhamos o tenente-coronel Veiga, né? Também aviador, formado no ITA em engenharia aeronáutica, o Manuel de Oliveira, que foi o braço direito depois do engenheiro Osiris na privatização da Embraer, o engenheiro Taká, que se... O papai conheceu o Ferola quando ele era tenente. O Taveira, onde, né, tem várias informações, né, e objetos, né, que comprovam toda a grande biografia também do tenente brigadeiro Taveira, né? Então, isso tudo formou uma grande equipe, né, que liderou, e o Brigadeiro Ferola à frente de garantir, enquanto FAB, enquanto Brasil, a nossa real participação na faixa de 30% desse acordo binacional. Então, ele foi uma pessoa que, logo no início, teve uma atuação muito relevante de adquirir e possibilitar que a Embraer recebesse, né, e conquistasse o seu lugar junto às empresas italianas. Na época era Itália e Ermac, hoje a grande Leonardo, a grande empresa de defesa, em homenagem a Leonardo da Vinci, a grande empresa de defesa italiana, e a Embraer ser o que é hoje, né? A partir de uma série de tecnologias e muitos deles alunos formados no ITA, né, conseguiram posicionamento, né, e se apropriar, né, das suas competências e fazer também a Embraer que é hoje, né, e essa construção toda. Então, eu só tenho a agradecer, ele merece o nosso respeito e consideração e a nossa honra por todas as suas contribuições, sim. Entre outros, levaria horas aqui a falar e agradecer sobre o currículo e as contribuições do Brigadeiro Ferola à aeronáutica e ao Brasil, sem dúvida. Eu sou adepto das homenagens às pessoas vivas. Então, só complementando, a gente tem que dar valor enquanto estão ao nosso lado, no nosso entorno. O Brigadeiro Ferola foi uma liderança, ele chegou ao ápice, depois de comandar tudo na aeronáutica, na Força Aérea, ele chegou ao Superior Tribunal Militar como ministro e como presidente do STM. Então, quando fez 70 anos, ele tinha que sair e ficou mais 5 anos, se eu não me engano, com a sua passagem relevante como ministro e como presidente do STM. E nesse momento de homenagens, eu quero aqui fazer uma homenagem também aos Alvins. Marcelo Alvim, que era para estar aqui, né, conosco, não sei se ele está ouvindo, mas se não estiver ouvindo, vai ouvir depois. Eu quero homenagear também o professor Gordiano. Professor Gordiano, que eu convivi pouco, mas o semblante do professor Gordiano, a educação do professor Gordiano, que eu presenciei convivendo com os Alvins na casa dele, expressava muita coisa. Então, a dona Leda, a mãe dos Alvins, então aqui minha saudação ao Flavinho Alvim, Humberto Alvim, que é o coronel Humberto Alvim, Marcelo Alvim, Papô, Flavinho Alvim, o Ricardo, e ainda tem mais um irmão que me deu um branco aqui. Eu queria ouvir do Kleber a sua citação, que eu já sei porque a gente conversou ontem,
ao professor Gordiano como seu professor, dentro desse contexto de homenagem que a gente está fazendo. Isso, então, eu tive essa felicidade, né, de ter excelentes e grandes mestres, mentores e líderes, né, no ITA, né? Assim, muitos deles, né, foram até fundadores do ITA, podemos dizer assim, como o grande professor Lacais, onde eu tive o privilégio de ter 2 cursos com ele. O professor Gordiano, tive esse privilégio de aprender com ele tudo o que eu sei sobre motor foguete, né? E todas as dimensões e aspectos de motor foguete, entender isso, que é aplicado até hoje, tudo que se vê aí pelo mundo afora, e a gente vê hoje ao vivo e a cores no mundo todo, em tempo real, eu aprendi com o professor Gordiano. Então, também foi um grande mestre, um grande mentor para mim, na época que eu fiz já a especialização em engenharia de armamento aéreo no ITA com ele. Então, só tenho a agradecer, a destacar, né, esse grande mestre, esse grande professor, e o que eu pude aprender com ele, que até hoje é válido, né, pelos seus ensinamentos e pelo seu exemplo. Muito obrigado. Eu queria voltar para o Mário, porque o Mário me parece que ia falar algo, não sei se foi o Mário ou o Gabriel. Antes de a gente fazer a citação de homenagem ao professor Gordiano, Mário, por gentileza. Sim, na verdade, era ainda a respeito do nosso querido Brigadeiro Ferola. Não tive a felicidade de trabalhar diretamente com ele, mas sobre a sua liderança lá no 4º Comar em Recife, enquanto ele era comandante lá. Mas o que sempre me ressaltou da personalidade dele nos anos seguintes, aonde mesmo depois de aposentado eu convivia com ele, nos encontrávamos aí na barbearia, um dia desse encontrei com ele na barbearia, né, ou mesmo lá no meu serviço, é a simplicidade, né? Uma simplicidade assim que é comparada com o histórico que ele tem para o Brasil, né? Ninguém imagina. Você vê aquele senhor andando no seu fusquinha aqui pelas ruas de São José dos Campos, você não tem noção da dimensão que esse homem, essa pessoa para o nosso Brasil como um todo, né? Então, muito válida, Milton, essa sua homenagem ao nosso querido Brigadeiro Ferola. Fica aqui o meu abraço para ele também. Se eu deixar aqui, a coisa vai rolar, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho a responsabilidade de condução. Nós estamos a 52 minutos e 32 ao vivo. Temos que voltar a essa turma aqui para a gente falar um pouco mais na sequência. Eu quero já dizer que na próxima sexta-feira nós estaremos fazendo mais uma edição do programa Turismo e Debate com Turismo Tecnológico. O Kleber citou o Manuel, que foi também diretor da Embraer, e eu quero dizer aqui para o público que está aqui manifestando, a gente tem medição de audiência, vocês que não conhecem, não têm propriedade, eu talvez não estejam entendendo as emoções que estão ocorrendo aqui, as histórias que estão sendo contadas aqui, mas aqui nós estamos entre amigos, nós estamos aqui nos amigos do CTA, e por conta de ter existido esses precursores que foram os fundadores, os que pensaram, Montenegro, Brigadeiro Paulo Vitor, Ferola, Piva, enfim, tem várias, o Vale, todos, a gente conheceu essas pessoas têm um valor muito grande, mas as famílias também. Eles não chegariam aonde chegaram se não houvesse a esposa que tiveram, os filhos que tiveram, a família que tiveram, a retaguarda que portanto, nós também podemos nos considerar precursores do CTA, cada um no seu papel, não importa se a pessoa que trabalhou foi um civil, um brigadeiro, um comandante, um sargento, um soldado, todos que viveram 70, 50, 60, 70 e até parte de 90 estão descontentes. Então, para você, público do programa Turismo e Debate Brasil, a gente está falando aqui, para você da Bahia, para você da ABAV, Associação Brasileira de Viagem, para você da BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, para vocês da Bahia que integram os empresários do turismo de um modo geral, nós estamos aqui
mostrando o berço do desenvolvimento tecnológico, que eu trouxe vocês aqui no mês de outubro, 17 empresários, para fazer um fan tour no São José dos Campos. Quero fazer citação ao prefeito Anderson Farias, que nos recebeu pela 4ª vez em entrevista no programa Turismo e Debate Brasil. Esse é um momento que a gente está fazendo o terceiro movimento, porque o primeiro foi lá atrás, 10 anos, debater essa questão do turismo tecnológico com o Brigadeiro Ferola. Caminhamos, o aeroporto foi privatizado, os voos da Gol voltaram, portanto, a gente tem as condições que faltavam para trazer o Brasil inteiro para cá, os estudantes, para conhecer o desenvolvimento tecnológico único na história do Brasil, que situa-se em São José dos Campos, a partir do CTA, a partir do ITA. Então, você que não está entendendo, a gente está indo lá atrás para falar da história e dizer para você, venha para São José dos Campos, você tem muito o que ver aqui. Você que está no ensino médio, os professores do ensino médio incentivar no curso técnico e assim por diante. Então, dito isso, nós estamos a 55 minutos, 56 ao vivo. Eu vou dar uma rodada aqui de despedida. Eu poderia entrar em muito mais detalhes do que está acontecendo no turismo de São José, o que está acontecendo em projeção do aeroporto, em projeção dos voos que virão. Hoje você pode sair de São José e conectar com 20 cidades do Brasil e com o mundo, uma vez que tem o voo São José, Galeão, Galeão, São José, Rio de Janeiro, dali você vai para tudo quanto é lugar. Houve o voo São José, Salvador, Salvador, São José, no mês de julho do ano passado, para experimentar. Então a gente vive um momento muito significativo e expressivo, como oportunidade de situar essa história de São José, contar essa história de São José para todo o Brasil, com esse olhar do turismo tecnológico. Vamos trazer o Brasil para São José dos Campos. Na sequência, eu queria, então, as considerações finais de cada um. Eu queria aqui passar por Kleber, depois por Mário e Márcia Pedran, e o Gabriel Russo fecha. Na sequência, vocês, para as considerações que julguem oportunas e complementares aqui nessa edição do programa Turismo e Debate Brasil. Obrigado. Fechando, então, esse nosso encontro, eu só tenho a agradecer de verdade, porque assim, eu tenho aprendido que o nosso grande polo aeroespacial, né, que é o único com essa grandiosidade, né, no hemisfério sul da Terra, né, é aquele Brasil que o Brasil não conhece. Então, a gente precisa divulgar, sim, São José precisa, as empresas, o CTA, todas elas precisam que o Brasil conheça, né, essa potência que é um destaque mundial, que poucas pessoas no Brasil não conhecem. Então, deixo aqui realmente reforçando o convite de venha para São José, venha conhecer o nosso grande polo aeroespacial, que tem muita história e muitos grandes eventos, resultados efetivamente entregues ao Brasil e ao mundo também. Muito obrigado a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Hamilton, que eu vejo, acho que tem uns 10 anos, 8 anos que eu acompanho o Hamilton ou até mais, eu acho, nessa pegada de querer levar a parte tecnológica de São José com relação ao turismo e esse conhecimento, e acaba trazendo por trás disso daí uma união e algo meio saudosista assim, para a gente com relação ao CTA, as nossas histórias, e aos nossos pais também, né? Porque se não fosse por eles, ninguém aqui estaria contando história também. Então, primeiramente, parabéns, é um trabalho muito bonito, e eu confesso para você que eu não tinha a visão aonde você tinha intenção de chegar. Hoje em dia, sim, mas naquela época, eu juro para você que eu não tinha essa visão. E eu tenho certeza que vai ser um trabalho que vai ficar assim, muito marcante para as gerações futuras aqui em São José, para poder conhecer um pouco melhor, que se a gente não fizer isso, realmente a gente vê o quanto que vai se perder na história da cidade, né? Porque a cidade está crescendo muito, está sendo... O plano piloto aqui da cidade é uma coisa muito bonita, assim, as pessoas não têm noção... Mesmo o pessoal do mercado imobiliário não tem noção do que São José tem para um futuro, e é uma coisa muito legal e realmente está direcionada
e muito relacionado com essa questão da área tecnológica. E o CTA vai fazer muito mais influência aqui com relação ao São José do que as pessoas possam imaginar. Então, parabéns, viu, Hamilton? É muito importante, achei muito legal a sua ideia. Parabéns mesmo. Obrigado. Mário? Faço coro, viu? Faço coro com a Marcinha, nos parabéns a essa iniciativa, né? Esse fomento que você está aí, há uma demanda reprimida enorme, né? E São José só tem a ganhar com essa iniciativa, Milton. Parabéns, conte conosco sempre e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui interagindo com os amigos Kleber, né? Gabriel, obrigado por essa oportunidade. Valeu, Milton. Mário, você tem uma importância ainda maior, porque eu tenho uma interação grande com o SJK Airport, com o presidente do SP Airport, que é o Eduardo Vale. Eduardo Vale, você vai ver aqui, ó, o cara da Receita Federal, ó, ele não contou, mas ele é o cara da Receita Federal do aeroporto de São José dos Campos. Ele está presenciando essa dinâmica, esse fluxo que está chegando, e a próxima ida eu quero tomar café com o Mário, vai ser para a gente contar muito mais história. Obrigado, Mário. Gabriel Russo, suas considerações finais. Então, Milton, em primeiro lugar, agradecer você sempre pelo convite. É uma honra, um prazer a gente estar relembrando o nosso berço, né, que foi o CTA, e que a partir dali gerou todo um contexto tecnológico para a cidade. A gente não pode esquecer que tem muita gente que fala o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E eu posso falar que sim, São José foi um caso atípico. Nós temos o Marechal Casemiro Montenegro, nós temos o Brigadeiro Paulo Vitor, nós temos o Brigadeiro Ferola, nós temos Osiris Silva e mais um monte de raio que vieram cair dentro de São José dos Campos, fazendo São José dos Campos ser hoje a potência que é, principalmente na área tecnológica aeronáutica. Me sinto honrado por ter vivido ali dentro, conhecido, eu trabalhei no túnel com o Taveira, tive relacionamentos e aprendizado muito grande por todas as áreas que passei no CTA, depois trabalhei na Embraer com o Osiris Silva, então me sinto parte desse boom tecnológico, me sinto engrandecido de ter vivido e conhecido tantas pessoas capacitadas. E, mais uma vez, obrigado. É uma honra, sempre que você chamar, nós vamos estar por aqui. Alô, vocês que seguem o programa Turismo e Debate Brasil na ADH TV Brasil. Que manhã rica, que manhã feliz, com tantas histórias, tantos contos, tanto rememoramos aqui, a gente pôs em prática aqui um pedacinho do livro Memórias Afetivas do CTA. Aqui me dirijo especialmente aos amigos do CTA que vão ver essa matéria. Vocês estão convidados a estarem aqui na semana que vem, na outra semana, nas várias semanas que a gente precisa continuar contando essa história para o Brasil. Nós estaremos contando a história do CTA, a história do ITA, a história dessa cidade maravilhosa que é São José dos Campos. Um abraço para o prefeito Anderson Farias, que está fazendo o que nenhum prefeito fez anteriormente, sob o ponto de vista da visibilidade de São José. Eu disse para o prefeito, São José põe ovo igual a pata. Ninguém fica sabendo que voltou o ovo. A gente tem que fazer o que a galinha faz, cacarejar, antes, durante e depois. São José dos Campos, vou mostrar você de São José dos Campos, todos vocês, e que essa live seja referência para que você tenha orgulho de ter tido a oportunidade de vivenciar o que nós vivemos. E eu fecho aqui. Quem viveu no CTA experimentou um aprendizado singular e único. Precisa ter gratidão pela oportunidade como cidadão. Nós aprendemos o que é comunidade, desenvolvimento tecnológico e convivemos com a cultura da liberdade de ousar. Muito obrigado a todos. Gabriel, Mário, Márcia Pedran, Grazo, foi uma satisfação tê-los aqui. Um abraço, depois a gente volta. Bye.